Bom dia, Lucineide, Cris, Rosivone, Camila, Maurício. Gente, eu queria já perguntar algo aqui para vocês. Me fazem um sinal se vocês estão me ouvindo bem, porque eu comecei hoje a usar um microfone direto aqui, para gravação direto, porque acaba que sem o microfone pega muito, né? Pega todo o ruído externo aqui, qualquer barulhinho sai, eu estava ouvindo outro dia, fica muito alto aqui. Então, me façam um sinal se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Tá? Legal, Rosivone já falou que sim. Que bom, então tá dando certo. Então, bom dia, Milena, Maria Elizabeth, Ângela. Obrigada, Lucineide, ouvindo perfeitamente. Glória a Deus, assim vai ficar melhor, porque ontem eu estava vendo assim, meu Deus, que barulhada é essa? Eu tenho que botar o microfone. Bom dia, bom dia. Cris, já tinha falado com você, falando aí que sim, muito obrigada. Muito legal. Obrigada, querida. Obrigada, Maria Elizabeth. Gente, hoje já é quinta-feira. E olha só, deixa eu dar um aviso para as mulheres que estão aqui. Toda quinta-feira, daqui a pouco eu vou colocar aqui no Instagram, lá, no meu pessoal, no Nova Mulher. A gente tem um encontro à tarde só para as mulheres, que é o Café e Fé. A gente está ali reunidas, a gente compartilha da palavra, a gente toma um café juntas. Então, é pelo Google Meet, mas se você entrar no meu Instagram pessoal, pra.lilian.nóbrega, ou se você entrar no Instagram Nova Mulher JPA, você vai ver lá no Stories o link, que é só clicar e você vai estar com a gente. Tá? Então, a gente vai ter esse tempo aí juntas. Se você tiver essa oportunidade, fica com a gente. E à noite nós vamos ter também, aí aqui pelo Instagram, no Nova Mulher JPA, o que a gente chama de Quintas Nova Mulher. Mas esse Quintas Nova Mulher, mais ele é aberto para todo mundo, homens e mulheres. E a gente hoje tem uma live sobre saúde emocional, que é como, e o tema é Sobreviver à Dor. Um recomeço, né, ou vivendo, ou continuar vivendo após traumas emocionais, né, situações muito difíceis, dores muito difíceis. Com a psicóloga Márcia Ferraz. Então, se você tiver a oportunidade, 20 horas no Nova Mulher JPA. É muito Nova Mulher, né, gente? Mas vamos lá, bom dia para quem chegou agora, Eli, Rejane, Márcio, bom dia, obrigada, querida, pelo carinho. Vamos lá, vamos começar. Michele, bom dia. O nosso tema de hoje é mostrando graça. Mais uma vez, nós vamos ser impulsionados ou incentivados a revelar o caráter de Cristo que vive em nós, né? Cristo vive em nós e que a gente tem que refletir. Mais uma vez a gente vai estar aqui caminhando nisso. É o que eu falei para vocês, eu creio que esses devocionais todos, eles estão chamando a gente, nos convidando e ao mesmo tempo nos ensinando a estar caminhando na vida cristã de forma que a gente está revelando Cristo intencionalmente. Não é, não, se der para revelar, eu revelo. Não, eu sou intencional no que eu faço. Então vamos lá, vamos começar lendo. O tema é mostrando graça. E o nosso versículo base é o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. E esse versículo aqui já me chama a atenção por uma coisa, porque ele fala, né, que a gente deve ser bondoso, compassivo, a gente vai ver isso, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, mais uma vez, Cristo é o meu modelo, ele é o meu padrão, e eu tenho ele como padrão e eu vivo a minha vida olhando para esse padrão e agindo de acordo com a base que esse padrão fornece para mim. Então, assim, não é algo da nossa cabeça, não é algo em que a gente, eu tô achando que é isso. Não, tem um padrão.
E é um padrão perfeito, é um padrão maravilhoso. Bom dia para você que entrou depois. Então vamos lá. O livro de Efésios descreve o comportamento que deve caracterizar os cristãos no relacionamento que têm uns com os outros. Nossas ações precisam ser permeadas com gentileza. Gentileza é amor expresso de maneiras práticas. É colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias. É intencionalmente buscar meios de suprir as necessidades dos outros. Ter o coração terno significa ser muito sensível ao que as pessoas estão sentindo. Quando um companheiro cristão vive uma grande tristeza, nós nos entristecemos também. Quando outro cristão está feliz, nós também nos alegramos. Ter o coração terno significa mostrar compaixão para os que estão ao nosso redor. Nós perdoamos porque nós tão pouco alcançamos o ideal de Deus. Saber que Ele graciosamente nos salvou da destruição nos motiva a perdoar as pessoas quando elas nos ofendem. Com frequência, temos menos paciência com nossos companheiros cristãos do que com as pessoas não crentes. Nós esperamos mais dos cristãos e nos sentimos traídos quando eles erram conosco. Quando isso acontece, precisamos olhar de perto para a cruz e lembrar do perdão que recebemos ali. Devemos colocar de lado toda atitude autocentrada que nos leva à impaciência e criticismo. Jesus não nos disse que o mundo o conheceria pelos nossos milagres, por nossos grandes testemunhos ou pelo vasto conhecimento bíblico. O mundo o conhecerá pelo amor que os cristãos mostram uns aos outros. Você está constantemente em conflito com pessoas? Peça a Deus para lhe dar gentileza, um coração terno e um espírito perdoador. Ao permitir que o Espírito Santo construa essas qualidades em você, sua vida se tornará uma bênção para as pessoas ao seu redor. Bom dia, queridos, bom dia para quem entrou depois. É interessante que aqui o finalzinho, gente, já mostra para a gente aquilo que eu tenho falado sempre. Eu e você não estamos sozinhos. É na força do Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda, porque olha o que a gente está falando aqui no final. Se você está constantemente em conflito com pessoas, né, vem trazendo uma pergunta. Peça a Deus para lhe dar gentileza, um coração terno e um espírito perdoador. Ou seja, peça a Deus isso. Né? Ore, Senhor, me ajuda. Opera isso na minha vida. Espírito Santo, age dessa forma. E antes da gente ver o versículo ali como um todo, esse finalzinho já tem que despertar em mim uma lembrança do que a própria palavra nos diz lá em Romanos 12, 18, em que fala assim, olha, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, ali está falando que eu tenho que ser intencional, porque no que depender de vós, né, no que depender de você, no que depender de mim, isso aí, ou seja, está falando, olha, tem que haver uma intencionalidade. Né? E Paulo também não está dizendo, olha, vivam em paz com todos, aconteça o que acontecer. Não, até porque ele próprio reconhece que existem situações em que a paz não vai depender somente de nós. Então, eu faço a minha parte. Eu falo, Espírito Santo, me ajuda aqui. Porque muitas vezes a gente pode querer resolver, conciliar, pedir desculpa, mudar a nossa postura e a pessoa está ali, irredutível, ela não quer. Eu já vivi isso, numa situação em que o Senhor, foi quando ele estava me ensinando sobre perdão, e na prática, na dor, e ele falou, olha, você vai chegar para essas pessoas e vai falar, olha, eu perdoo vocês pelo que vocês estão fazendo comigo, com a minha família, e eu fiz isso, eu obedeci mesmo com o coração doendo, ferida, e houve uma postura completamente de soberba. Tá bom,
Eu olho para vocês e vejo que existem coisas erradas, sabe? Assim, aquela postura de soberba. Então, aqui, o próprio apóstolo Paulo, ele está lá falando, olha, no que depender de você, né, você promova a paz. E lá em 2 Coríntios 5,18, a partir do versículo 5, no versículo 18 e a partir daí, vai falando para a gente que nós somos agentes da reconciliação. Agentes da reconciliação, gente, promove paz. Nós somos esses agentes da reconciliação apontando Cristo, que nos reconciliou com o Pai. Então, é exatamente isso. Há uma intencionalidade. Né? No que depender de mim e de você, pode significar, olha, eu vou fazer o possível para promover a paz. Então, a minha parte é o seguinte, eu vou controlar a minha própria reação. O Espírito Santo me ajuda a ter domínio próprio. Eu não vou alimentar discussões, eu vou reconhecer quando eu errei, eu vou pedir perdão, eu vou perdoar, eu vou conversar com honestidade, com verdade, eu não vou buscar vingança, eu não vou responder o mal com o mal. Agora, eu não consigo controlar o outro para poder viver em paz. Então, começa guardando isso aí, que eu e você somos esse agente de paz. Não somos alguém que procura conflito. Sabe aquele ditado popular, como que é? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Não, joga isso fora da tua vida. Nem dá um boi, nem uma boiada. Esquece isso. E seja um agente de paz. E aí eu volto lá para o nosso versículo base, em que ele foi falando, né, que é o Efésios 4:32, para quem chegou aqui depois, que fala, vou ler de novo, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E é muito interessante esse versículo, porque o apóstolo Paulo está revelando aqui o que, olha, essa nova vida que vocês vivem em Cristo, ela deve aparecer, ela deve estar em evidência, ser visível nos nossos relacionamentos, no nosso trato uns com os outros. E como a gente leu aqui no próprio texto, essa palavra benigno, ela traz justamente essa ideia de bondade, de consideração, de gentileza. Ela traz esses posicionamentos. E são posicionamentos, gente, a verdade é que são posicionamentos não apenas de palavras, não é eu dizer aquela frase que ficou muito famosa durante muitos anos, hoje em dia a gente não tem ouvido tanto, mas durante muitos anos, gentileza gera gentileza, e todo mundo falava, isso virou como que é? Slogan de camisas, slogan de campanhas, né, que tinha até o profeta gentileza, né, era um homem que saía escrevendo várias coisas sobre gentileza embaixo de viadutos, se eu não me engano, lá no centro da cidade. Bom dia, para quem está entrando depois. E virou uma frase da moda, gentileza gera gentileza e tudo mais. Ah, peraí, tá, tudo bem, eu concordo e vamos viver assim. Mas isso não pode ser apenas uma frase de efeito na minha vida. A vida com Cristo, é o que eu tenho falado sempre, ela é prática. Não é um discurso teórico, não é um discurso para revelar um conhecimento teológico. Claro que não, isso não vai mudar vida nenhuma. Mas são atitudes. São a nossa ação de gentileza, eu que estou em Cristo, você que está em Cristo, a nossa ação de gentileza para com os outros, de bondade, de revelar a graça de Deus, de revelar o amor dele, tem que ser manifesto em atitudes práticas. E quando Paulo também está falando, olha, sede compassivos, sede bondosos, ele está falando, olha, é lá o que eu falei do outro versículo de Romanos 12:18, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens.
Em outras palavras, é como se a gente estivesse falando, olha, não deixa que aquilo que uma outra pessoa fez contra você transforme você numa pessoa dura, numa pessoa que fechou o coração, numa pessoa que usa aquele discurso, não, eu agora não quero saber de nada, eu não quero mais saber, eu não... Pronto, acabou, para mim acabou. Não. Sabe por quê, queridos? Isso é tão importante. Existe uma frase que eu já ouvi de um pastor, em que ele falou o seguinte, normalmente quando a gente até está numa situação difícil, quando eu ganho essa discussão, eu agora ganhei a discussão, eu venci, normalmente eu perco a pessoa. E a gente não está aqui para criar inimigos ou criar barreiras, nós estamos aqui, como eu falei no início, para sermos agentes da paz, somos agentes da reconciliação. Relembrando lá, vai lá ler 2 Coríntios 5, 18 e continua ali falando também. E isso é tão importante, gente, porque quando o apóstolo Paulo ele traz para a gente, ó, sede bondoso, sede compassivos, é porque muitas vezes é possível assim a gente estar certo numa determinada situação. A gente está certo e nós estarmos com a razão, mas às vezes o sangue ferveu e a gente acaba respondendo de maneira errada e tomando decisões impulsivas. E nós não somos chamados por Cristo apenas para termos razão. Nós somos chamados por Ele para revelarmos o caráter dele na nossa vida. E Jesus, ele era bondoso, ele era compassivo, ele era amoroso, ele era gentil. Atos 10, 38 fala que ele andava fazendo o bem a todos, ele tinha compaixão, ele chorava com os que estavam passando um momento difícil, eles se alegravam com os que estavam alegres. Ele tinha essas atitudes práticas. E isso fazia diferença na vida das pessoas, porque ele atraía, ele tinha amor. E, gente, o amor é a marca, ou pelo menos deveria ser a marca registrada de todo cristão. Sabe quando a gente fala, a gente olha uma logo aí de uma empresa, seja ela qual for, você olha aquela logo, você já reconhece, aquela logo é dessa marca aqui, é isso aqui, eu já sei. Por quê? Porque tá ali, tá claro. E nós somos chamados a revelar, nisto conhecereis que são meus discípulos. Lá, Jesus, depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele estava falando justamente assim, que os discípulos, né, que aqueles que o conhecem, eles seriam reconhecidos pelo amor que eles teriam uns pelos outros. Ou seja, vamos dizer assim, deve ser a nossa marca registrada, porque assim, o mundo ele precisa reconhecer e ele vai perceber que eu e você somos de Cristo pela maneira como nós amamos. E amar da mesma forma que bondade, que gentileza, que ser compassivo não é somente uma palavra. É ação. Amar é um verbo, e verbo é uma ação. Eu faço alguma coisa. Jesus, ele não falou, olha, as pessoas vão reconhecer vocês porque vocês conhecem a Bíblia, porque vocês frequentam uma igreja, porque vocês pregam, vocês dão aula na escola dominical, vocês fazem lives, aqui vocês são instrumentos meus, vocês têm um ministério lá reconhecido na igreja, ou vocês usam palavras do dicionário cristão, como a gente fala, do evangeliquez. Não. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos,
se vocês amarem uns aos outros, pela maneira como vocês amam. Ou seja, é a evidência. Não é o amor que salva, quem salva é Cristo, e a gente vai apontar para ele, mas se eu estou sendo transformada por ele, por esse amor maravilhoso, eu preciso permitir que o Espírito Santo vá trabalhando na minha vida, para que eu possa manifestar esse caráter de Cristo. 2 Coríntios 5,17 fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu e você somos novas criaturas. Sabe, eu não sou mais quem eu era. Hoje eu sou de Cristo, eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, e como filho de Deus, eu quero revelar as características do meu Pai, eu quero revelar esse DNA novo que está dentro de mim. Gente, isso é muito forte, sabe por quê? Porque é muito fácil a gente falar e ensinar, dar aula, fazer estudo bíblico sobre como amar as pessoas, assim, de uma maneira geral. Posso até fazer slide, preparar tudo. Mas o desafio, e aí onde nós somos chamados a revelar essa bondade, essa graça de Deus, a sermos compassivos, a perdoar como Ele nos perdoou e por que Ele nos perdoou. O desafio vai ser quando a gente precisar viver isso na prática. Enquanto tiver tudo bem, tá fácil. Quando eu estou ali caminhando junto com aquele irmão que pensa completamente diferente de mim. Quando eu estou diante daquela pessoa que me decepcionou. Quando eu estou diante daquela pessoa que me feriu e feriu muito. Quando eu lido ali com uma pessoa que é difícil de conviver, porque existem pessoas que são difíceis de conviver, gente. Tomara que não seja a gente, né? E quando alguém nos trata de uma forma que não era o que a gente gostaria. Vai ser justamente nesse contexto que o amor de Cristo, que a bondade, que a gentileza, né, vai se tornar concreto. Vai concreta, né? É nisso. De novo, não é apenas um sentimento, mas é uma ação. Nós somos chamados a revelar esse amor, e é o amor que Cristo ensinou, porque Ele fez isso. Quando Ele falou isso, de que vocês serão conhecidos pelo amor, Ele tinha acabado de lavar os pés dos discípulos, estava falando, olha, eu sou o Senhor, eu sou o mestre. Ele estava revelando isso através da sua ação, mas eu considero os outros maiores do que eu, como se eles fossem maiores do que eu. Eu tô aqui para servir. Eu me esqueci qual o versículo que está, em que fala, me esqueci agora, de que ele veio para dar a vida em resgate por muito. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Jesus veio para isso, eu me esqueci a referência agora. Mas essa foi a ação, e ele estava revelando isso ali, após lavar os pés dos discípulos, ele estava revelando isso. Olha, o amor que eu estou apontando para vocês é um amor que serve, é um amor que suporta, um amor que é suporte para os outros, não é suportar, estou te suportando. É um amor que é suporte, que é apoio para os outros. É um amor que perdoa, é um amor que considera o outro e que busca o bem do outro. Queridos, é assim que ele fala, olha, o padrão não é fácil, o padrão não é baixo. O padrão é assim como eu vos amei. Na medida em que eu vos amei, eu convido vocês, ou conclamo vocês, como alguém que me segue, como alguém que nasceu de novo, a amar o outro da mesma forma. Ah, mas o outro não merece. Não, o padrão não é eu vou amar o outro
da forma como o outro merece. Ou seja, os atos dele vão determinar como será a minha reação com ele. Não, eu vou amar, eu vou perdoar como Cristo me amou, como Cristo me perdoou. E, gente, isso não é fácil, mas é possível pela ação do Espírito Santo em nós. O Senhor nos chama, e a gente leu aqui, né, sede bondosos e compassivos. Né? Ser compassivo, ter compaixão é olhar para o outro além daquilo que ele já fez. Ter compaixão é olhar para o outro, perceber aquela dor e também tentar fazer algo para minimizar aquilo. Mas é olhar o outro além das suas ações, porque muitas vezes aquelas ações estão sendo impulsionadas por uma pessoa completamente ferida. Já ouviu aquela frase? Quem fere, fere. Quem fere, fere. Quem foi ferido, fere. E é um desafio a gente olhar essa pessoa além das suas ações que ferem. Mas ir lá naquela causa do porquê ela está ferida. Agora, isso também não significa aceitar qualquer pecado, aceitar qualquer comportamento. Não significa que eu vou permitir que a pessoa acabe comigo. Não, claro que não. Não. Mas significa que eu vou agir como Cristo. Eu vou fazer a minha parte no que depender de mim, de ter paz. O Senhor nos chama a nós perdoarmos uns aos outros. E eu falei já um pouquinho sobre isso, como Ele me perdoou. Né? Não é... E o perdão, gente, rapidamente aqui, não é quando eu perdoo a pessoa, eu não estou dizendo, olha, o que aconteceu não teve importância. Não é isso. Claro que teve importância, claro que feriu, claro que machucou, mas quando eu decido perdoar como Cristo perdoou, eu estou falando assim, olha, eu estou abrindo mão da vingança, da minha vingança pessoal, e estou entregando a Deus a justiça dele, porque ele é reto. Ele é reto e puro no seu julgamento. Não é perdoar, não significa chamar o que fizeram contra a gente também de um ato aceitável. Não, o perdão não transforma o mal em bem, o errado continua sendo errado. Não é dizer não foi tão grave, não, foi grave, foi errado, acabou comigo, mas eu não vou permitir que esse mal que fizeram contra mim determine a minha vida. E nem eu também não vou assumir o lugar de Deus para agir como juiz. Então, o que nós somos chamados aqui hoje, para a gente terminar, é que sim, existem atos e existem situações que são muito graves e que nós não vamos conseguir minimizar as suas consequências. E que aos nossos olhos, né, esses atos poderiam até mesmo ser, sei lá, considerado quase que imperdoáveis. Mas eu olho além. Eu olho que uma pessoa ela pode ser redimida. E a palavra de Deus nos ensina que o pecado, algo que fizeram contra nós, pode ser terrível, e é verdade. Eu já passei por isso, e dói demais. Mas ainda assim, isso não me eximiu de ouvir do Senhor. Se você não perdoar, eu não posso operar na sua vida. Então, a palavra de Deus nos ensina isso, né? De que o pecado pode ser horrível, terrível, o que fizeram contra nós, mas a graça de Deus ainda ela é maior. Ela continua sendo maior. Então, perdoar uma pessoa não significa justificar o seu ato. Eu tô arrasada, mas não, eu entendo, não, tá doendo. E nem apagar as consequências.
Existem coisas que fazem contra a gente que as consequências vão estar ali latentes diante dos nossos olhos. Ou até mesmo dispensar a justiça. Não. Significa que eu não vou ficar preso a essa dívida. Mas eu vou, né, e a dor que ela me causou, mas eu vou entregar a justiça, né, o agir nas mãos de Deus, porque Ele é puro, Ele é reto, Ele verdadeiramente é justo. E Ele sabe o que fazer, em outras palavras e no popular. Então, é dessa forma que o Senhor nos convida a caminhar. Mais uma vez, não é fácil. O padrão é lá no alto porque é Ele mesmo, mas é possível. Porque você e eu temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos ajuda, nos impulsiona e fala, vamos lá, estou com você. Você não está sozinho não, vamos lá. Você consegue revelar o caráter de Cristo para que esse mundo veja que tem esperança, que tem solução, que há uma nova vida que só Ele pode dar. Amém? Senhor amado, muito obrigada, Deus, muito obrigada. É um padrão alto, né, Senhor? O teu padrão é alto, porque é você. Porque é você na sua perfeição. E nós não somos perfeitos. Mas muito obrigada. Porque você mesmo, que é o padrão, nos deu Jesus. E Ele mora em nós, na pessoa do Espírito Santo, para nos ajudar. Senhor, que essa marca registrada, que é o amor, ela possa ser algo completamente visível na nossa vida, nas nossas palavras, mas principalmente nas nossas ações. Que nós possamos verdadeiramente ser esses agentes de reconciliação, apontando para esse mundo, Deus, que, como eu falei aqui, que existe sim salvação, que existe sim uma nova vida, que existe sim uma esperança e Cristo é tudo isso. Ajuda-nos, Senhor. E porque sabe, Senhor, a verdade é que quando a gente caminha contigo, mesmo tendo que tomar muitas vezes decisões que contrariam a nossa carne, que fazem a nossa carne ficar com raiva, a verdade, Senhor, é que como é bom, como isso traz paz e renova a nossa vida, porque é como Cristo andou. E nós queremos, Senhor, aprender de Ti. Ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos. Abençoa o dia dos meus irmãos aqui. Guarda cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Caminhe nesse dia sabendo que você carrega um slogan aqui do amor de Deus que foi revelado na sua vida através de Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente volta. Um beijo. Tchau.